Boa noite a todos. São 19 horas e 30 minutos do dia 14 de dezembro de 2023. Iniciamos a 10ª edição de nosso Cosmovini, encontro de cosmologia e de ufologia de nosso grupo ufológico Paraná, o Patovni. Desta feita, um evento em homenagem a Nicolau Copérnico, quem protagonizou uma das grandes revoluções científicas, desbancando o geocentrismo em prol de uma ideia revolucionária muito combatida pela, entre aspas, ciência da época, que advogava que a Terra era o centro do universo, quando Copérnico, mediante cálculos matemáticos e observações astronômicas, postulou que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas o contrário. De modo que, para nós, do Patovni, é uma alegria, uma satisfação receber vocês conosco nesta noite. E fica também nossa saudação especial a todos que venham tomar contato com este material via Patovni TV doravante. A partir já dos próximos dias, estará publicada no nosso canal esta conferência, como também as demais que serão apresentadas no 10º Cosmovni. Amanhã, nosso padrinho Tony Inajar, e no sábado, o professor Dirceu Klemba, de Ponta Grossa, que também vai nos brindar aí com temas da mais absoluta relevância de casuística ufológica. Muito bem. Hoje é uma data muito especial, pessoal. Há exatamente 40 anos acontecia um dos casos mais emblemáticos, mais fantásticos da ufologia mundial. O caso Antônio Nelson Tasca, o nosso primo distante, que foi protagonista de uma história extraordinária, e um pouco disso falaremos nesta noite. Não sem antes apresentarmos uma referência bastante breve a respeito da figura histórica homenageada, Nicolau Copérnico. Então, eu peço ao Diego Tesser, nosso colaborador, que apresente um sintético vídeo realizado em homenagem a Nicolau Copérnico. Diego. Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar. Foi também um cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista e médico. Sua teoria do heliocentrismo, que colocou o Sol como centro do Sistema Solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica que considerava a Terra como centro, é considerada como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído o ponto de partida da astronomia. O 10º Cosmovni é dedicado à memória de Nicolau Copérnico. E foi então, em 1609, que Galileu Galilei comprovou a veracidade, entre aspas, é claro, da teoria heliocêntrica copernicana, quando, mediante observações astronômicas realizadas
a partir das melhorias feitas num telescópio rudimentar, pôde constatar que havia luas orbitando Júpiter. E se mundos orbitavam o planeta Júpiter, significava que não orbitavam a Terra. Galileu observou as manchas solares, o terreno irregular da Lua, de modo que não à toa é chamado o pai da ciência. Entretanto, essa concepção heliocêntrica, cuja verdade científica, obviamente, igualmente é relativa também, desbancou séculos de geocentrismo que Ptolomeu, com base no trabalho de Aristóteles, desenvolveu e que foi acolhido especialmente em âmbito ocidental pela Igreja Católica, de modo que era considerado uma heresia à época desafiar essa, entre aspas, verdade científica. E muitos pagaram com a vida por ousarem desafiar, como é o caso, ou foi o caso, do Frei Bruno, no ano de 1600, queimado na fogueira pela Santa Inquisição, pelo Tribunal do Santo Ofício, por defender um conjunto de ideias consideradas heréticas. E mesmo Galileu, em 1633, só não teve o mesmo destino porque acabou abjurando. Acabou, então, dizendo, para poupar a vida, é claro, que suas concepções eram filosóficas e não científicas. Entretanto, nós sabemos da verdade. E foi só no século XX que a Igreja Católica redimiu Galileu mediante um processo de revisão de sua condenação ocorrida no ano de 1633. De modo que fica a nossa singela homenagem ao polonês Nicolau Copérnico, cujo conjunto de ideias, de hipóteses, uma delas comprovada por Galileu alguns anos depois de sua elaboração, revolucionou a ciência. Como agora está a ponto de revolucionar a ciência também, a partir do seu pressuposto, do seu paradigma, do seu dogma antropocentrista, a teoria do paradigma alien, porque se a ufologia nos mostra que inteligências superiores à humana, operando artefatos incompatíveis com nossa tecnologia, estão presentes no planeta Terra, significa que não pode ser verdade este postulado antropocêntrico. Então, um pouco sobre isso trataremos nessas 3 noites do 10º Cosmóvine. Sejam todos bem-vindos e, como é também tradição no nosso Grupo Ufológico Paraná, vamos a uma sintética apresentação do conferencista, que por acaso hoje sou eu, para falar dos 40 anos da mensagem alienígena que Antônio Nelson Tasca recebeu justo na noite de 14 de dezembro de 1983. Eu havia convidado a diretora de eventos do Patovni, minha irmã Solange Tasca, para fazer essa apresentação, mas a internet dela lá no Mato Grosso está oscilando demais, de modo que mudamos o plano e convidamos o Diego Tesser para fazer a leitura da minha síntese curricular, a fim de que fique, como é a tradição no nosso grupo, este registro também. Diego, é contigo. Boa noite a todos. O professor Flori Antônio Tasca, gaúcho radicado no Paraná, é mestre em Direito Privado e doutor em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná.
É também graduado em Filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Fundou e coordena o Grupo Ufológico Paraná, PATOVNI, editando a revista Cosmovni. Foi coeditor da revista UFO, diretor jurídico da Comissão Brasileira de Ufólogos e cofundador do Instituto Brasileiro de Exopolítica. É coeditor e consultor jurídico do CIFE, Canal Informativo de Fontes, Fenômenos Extraterrestres e Espaciais. Realiza estudos em exociências sociais e é vice-presidente do Instituto de Exopolítica do Brasil. Há mais de 30 anos exerce a advocacia civil e durante mais de 20 anos atuou em universidades no Paraná, como docente, gestor, consultor e pesquisador. É autor de mais de 700 artigos e ensaios publicados nas áreas de educação, filosofia, direito, exociências, ufologia e ficção científica. É titular de empresa individual, com projetos culturais e educacionais. Dos 10 livros publicados, destaca-se O Paradigma Alien, no qual consolida a tese de que a humanidade está prestes a romper o vigente dogma científico do antropocentrismo. Muito bem, Diego. Agradeço. Quero fazer uma saudação também à doutora Cláudia Zipim Ferro, que está conosco, e que já deixa aqui alguns comentários e até um questionamento no chat. Depois da exposição, doutora Cláudia, a gente vai, então, buscar atender aqui as suas observações, tá bom? Assim, pessoal, eu gosto de lembrar que o meu primo distante, Antônio Nelson Tasca, teve essa experiência extraordinária há exatos 40 anos e não foi por acaso. Eu até gostaria de sintetizar, só de passagem, como ocorreu a abdução e o posterior contato de Antônio Nelson Tasca nessa noite de 14 de dezembro de 1983. Mas sem entrar em detalhes, porque no nosso canal Patovni TV há outros vídeos tratando disso. Então, em outros momentos, eu já abordei com mais detalhes o episódio ufológico em si, de abdução e contato de Antônio Nelson Tasca com seres do mundo de Agali. Hoje eu quero destacar alguns aspectos da mensagem recebida por ele, que normalmente a gente trata assim mais de passagem, mas pela sua relevância, pela sua atualidade, embora já passadas 4 décadas, eu decidi que vale a pena fazer esse registro, até a título de homenagem mesmo, porque ele recebeu esta missão de divulgar a mensagem do povo de Agali para toda a humanidade, enquanto ele esteve vivo, de fato, levou a cabo essa missão. Participou de vários congressos falando sobre o assunto, escreveu o seu livro Um Homem Marcado por ETs, publicado pela Biblioteca UFO, pela revista UFO, pelo saudoso Ademar Gevaer, de modo que buscou atender a essa convocação, a esse chamado, a essa missão recebida de Kabbalah, mensageira do mundo de Agali. Como ele partiu para outra dimensão, alguns anos depois do ocorrido, sofreu um acidente automobilístico e veio a falecer, cabe a mim agora fazer essa missão, ou cumprir esse desígnio, que eu assumi voluntariamente, né? Ninguém pediu, mas pela relevância da mensagem, pelas advertências
severas, promissoras do povo de Agali em relação ao povo da terra, e considerando a iminência de um contato público, ostensivo e formal da humanidade com inteligências alienígenas, penso que cabe muito bem difundir o máximo possível a mensagem agaliana aos terráqueos. E antes de eu tecer comentários a respeito dessa mensagem, vamos a ela, pela voz e imagem do próprio Antônio Nelson Tasca. Lembrem, era a noite de 14 de dezembro de 1983. E por coincidência, mais ou menos essa hora. Agora são 19h46. Ele relata que foi por volta das 20 horas. O que aconteceu? Ele voltava de uma comunidade do interior em Chapecó, Santa Catarina, e por muita coincidência também, ele tinha ido visitar um primo da minha mãe, e aí este Sela não estava em casa, e ele retornava para a cidade com o seu veículo Brasília, quando de repente ele sentiu um comando mental, um chamado para que ele saísse da rodovia e entrasse numa estrada rural. E ele fez, assim procedeu. Depois de um pequeno trajeto, ao longe, ele avistou aquilo que lhe pareceu ser um ônibus. E ele se aproximou, desceu do carro e viu que não era um ônibus, que era um objeto exótico. E, para resumir, uma luz saiu desse objeto e o atingiu, e ele perdeu o sentido. Acordou no interior do objeto. Seres de estatura pequena, numa sala absolutamente escura, passaram a examiná-lo. Após isso, fez-se a luz. Ele viu que estava nu e se vestiu. A roupa dele estava num canto. Ato contínuo, abriu-se uma porta e entrou uma mulher de estatura baixa, loira, olhos azuis, com uma grande presença mental, ou como diz ele, espiritual, que antes que ele pudesse direcionar qualquer questionamento, mandou-lhe uma mensagem telepática. Sou Cabalá, mensageiro do mundo de Agali. Vim em missão de paz e amor. E a partir dali, mentalmente, telepaticamente, travou-se um diálogo. E Cabalá lhe comunicou que eles teriam duas tarefas a cumprir. E a primeira delas, pessoal, foi algo extraordinário, que poucas vezes aconteceu, como reporta a casuística ufológica mundial, que foi um processo de hibridização por métodos naturais. Relacionamento sexual, para ser mais específico, porque a grande parte das experiências de hibridização ocorrem por inseminação artificial. Então, há centenas de relatos mundo afora de sequestro alienígena com hibridização e supressão de memória. Então, o caso Tasca guarda assim algumas peculiaridades, algumas características distintivas da maioria dos casos.
Primeira, ele foi abduzido. Ele foi levado para o interior da nave contra a sua vontade. Entretanto, lá dentro, passada aquela fase inicial que ele considerou, que nós podemos considerar também, porquanto não se trata propriamente de algo inédito, de uma fase preliminar de exames, ele foi examinado por seres que ele não conseguiu distinguir, porque a sala estava absolutamente escura quando isso aconteceu. A experiência passa a ser de contato, porque ele não foi obrigado a fazer nada. Se ele teve esse relacionamento com essa mulher e dele nasceram 2 filhos ou filhas, ou quem sabe um casal, a gente não tem ideia, mas Kabbalah deu até os nomes dos filhos que nasceriam daquela união, Mada e Madana. E eu gosto de pensar que são nossas primas, hein, Solange Tasca? Solange, que é minha irmã, diretora de eventos do Patovni, que está conosco. Então, teríamos nós parentes alienígenas do mundo de Agali. Então, ele participou desse ato voluntariamente, como também voluntariamente recebeu a mensagem que é objeto agora da nossa reflexão. Como foi isso? Consumado o ato de hibridização natural, Kabbalah disse a ele que repassaria uma mensagem para ele divulgar a todos os povos da terra. E ele disse que não tinha boa memória, que talvez não conseguisse guardar o conteúdo dessa mensagem. Ao que ela, quando eu falo disse, a comunicação foi telepática, porque a única palavra que foi verbalizada por Kabbalah após o ato sexual foi amor, ou amor, segundo Antônio Nelson Tasca. Até a pronúncia não teria sido exata, mas, enfim, foi a única palavra dita, sonorizada. Todo o restante da comunicação foi telepática. De modo que ela redarguiu. Fique tranquilo. Você vai lembrar. E então, apertou um botão num painel e surgiu um objeto que ele identificou como um diadema, uma espécie de coroa, um transmissor, um fixador neural, certamente. E esse aparelho, então, foi colocado sobre o seu crânio e penso eu que serviu para fixar a mensagem telepática que ele passou a receber. Que mensagem é essa? Mostra para a gente lá, Diego, qual é ou qual foi esta mensagem? Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece.
É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas, do corpo, do espírito e da mente. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. Que maravilha, pessoal! De fato, uma mensagem edificante, uma mensagem digna de ser levada adiante para todos os povos da terra. Vamos ver aqui. Eu preparei, então, um breve roteiro para nós desdobrarmos alguns aspectos desta mensagem. Obviamente que cada advertência de Kabbalah comportaria uma longa exposição, discussão sobre vários aspectos.
especialmente talvez até a primeira dela, sobre o risco de aniquilação da própria raça humana por meio de uma guerra nuclear total. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará distúrbios em mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. A casuística ufológica é bastante rica em exemplos de acompanhamento e até de intervenção de inteligências não humanas sobre artefatos nucleares. Eu tenho aqui em minhas mãos, está aparecendo o slide aqui, mas depois a gente pode mostrar melhor, o livro Terra Vigiada, do Robert Hastings. Aliens observam e monitoram nossos arsenais atômicos. É um livro publicado pela Biblioteca UFO, mais de 500 páginas tratando de casos de OVNIs que sobrevoaram bases com arsenais atômicos e não raro desativaram armas nucleares. Por quê? Porque a preservação da vida não interessa apenas ao planeta Terra, a nós mesmos, já que, segundo a advertência da mensageira do mundo de Agali, uma guerra nuclear total poderá causar ou causará distúrbios em mundos vizinhos, em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. Inclusive, já na semana que vem estará disponível o número 7 da nossa revista Cosmovini, e um dos artigos do engenheiro e nosso conselheiro Douglas Albrecht trata exatamente dos mundos habitados no sistema solar. Mas como assim mundos habitados no sistema solar? Não é só a Terra que é habitada no sistema solar? Segundo este livro que ele vai comentar em uma série de artigos publicados na revista Cosmovini, não. Em dimensões paralelas, todos os planetas do sistema solar são habitados, desde Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e assim por diante. De modo que uma guerra nuclear total poderia causar distúrbios nesses mundos também, não apenas no planeta Terra. E talvez por isso, pessoal, a década de maior incidência ufológica no planeta tenha sido a década de 1950. Já durante a Segunda Guerra Mundial, ambos os lados contendores registravam o acompanhamento de estranhos objetos junto às suas aeronaves militares de combate, cada um achando que era um artefato do inimigo. Quando terminou a guerra, verificou-se que nenhum dos lados, tanto dos aliados quanto do eixo,
Nenhum dos lados tinha tecnologia para isso. E aí, encerrou-se a guerra, e justo depois da rendição da Alemanha, ainda os Estados Unidos da América para uma demonstração de poder, de força, de afirmação, detonou 2 bombas atômicas sobre o Japão. A partir dali, iniciou-se a Guerra Fria entre o bloco ocidental, notadamente os Estados Unidos da América, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ambos os lados acumulando um arsenal nuclear gigantesco, constantemente tensionando o mundo para o risco de uma aniquilação nuclear. E a década de 1950 foi, então, riquíssima em avistamentos de OVNIs e de contatos também. E eu gosto de exemplificar isso, e estou me detendo até um pouco mais nessa primeira advertência, dada a riqueza da casuística ufológica. Eu gosto de usar o exemplo de 1958, quando Arthur Berlet foi abduzido e levado ao planeta Acarte. Tenho também em minhas mãos aqui o livro de Arthur Berlet, Os Discos Voadores da Utopia à Realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta. 58, pessoal. E Arthur Berlet, ficando 9 dias no planeta Acarte, pôde conhecer vários aspectos da sociedade acartiana. E um deles aludia justamente ao acompanhamento que os acartianos faziam da Guerra Fria, do risco de aniquilação nuclear da humanidade. Segundo relatou Berlet, no planeta Acarte vivia-se um problema, deve-se viver até hoje, talvez, não sei. Eles não voltaram para contar para nós ainda, e não levaram mais ninguém, pelo menos até onde a gente saiba, de 58 para cá. Então eles tinham ou têm o problema da superpopulação, que também é objeto de uma advertência de Kabbalah, sobre a qual faremos um breve comentário logo em seguida. E o problema da superpopulação do planeta Acarte poderia ser solucionado com a tomada da Terra, já que ambos os planetas possuem condições semelhantes de abrigar a vida na matriz biológica, tal como nós conhecemos. Segundo o imaginário de Jornada nas Estrelas, Star Trek, são planetas de classe M, aqueles com água líquida, com oxigênio, com condições de abrigar a vida, tal qual nós conhecemos, a vida baseada em carbono, biológica, a única que nós ainda conhecemos um pouco melhor. Embora a exobiologia postule a possibilidade de muitas outras manifestações também de seres sencientes, alguns puramente energéticos, como ademais ideias religiosas há muito igualmente postulam. Pois bem, os acartianos estavam de olho na Terra. Por quê? Embora a ética deles proibisse a invasão e a tomada do nosso planeta, o que seria extremamente fácil, dada a discrepância tecnológica, científica,
Porém, como o grau de moralidade dos acartianos estava e está em um nível superior ao da humanidade, eles não poderiam assim proceder. Isso é contra as leis positivas deles e também contra as leis morais que devem valer para todo o cosmos. É o direito natural, o justnaturalismo. Pois bem, entretanto, o anfitrião de Berlê, no planeta Acarte, chamado Acorque, lhe explicou o seguinte, que acaso a humanidade se dizimasse numa guerra nuclear total, o povo de Acarte, então, viria ao nosso planeta, tomaria posse do nosso território, limparia a atmosfera e aliviaria, então, o seu problema de superpopulação. De modo que a primeira advertência feita por Kabbalah era justamente, ou foi justamente, ou é justamente a da preservação da vida, não só no nosso mundo, como também nos outros mundos que poderiam ser afetados por uma guerra nuclear total. E notem bem, senhoras e senhores, que o risco não desapareceu, ele está presente. Já faz algum tempo que nós temos o conflito Rússia e Ucrânia, e logo no início do conflito, houve especulação a respeito da possibilidade do uso de armas nucleares. Agora nós estamos aí com o conflito no Oriente Médio. Israel também possui capacidade atômica, possui armas nucleares, como muitas outras nações do mundo, notadamente os Estados Unidos, de modo que esse risco de uma guerra nuclear total ainda é presente. Não foi apagado. Ou seja, essa primeira advertência de Kabbalah pende de cumprimento, pende de realização. Nós ainda não desativamos as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida existente no nosso planeta. E nós, então, ainda estamos colocando em risco a própria existência da humanidade e das outras espécies que aqui vivem, animais, vegetais, como também ainda deixamos em risco os mundos paralelos. Pois bem, segunda advertência: a abolição das dominações políticas, econômicas, financeiras de nações sobre nações. Puxa vida, hein, pessoal? Passaram-se 40 anos da mensagem dos Hagalianos aos terráqueos e não mudou muito o quadro de dominação, de desigualdade político, econômico, financeiro de nações sobre nações. Lembremos das palavras de Kabbalah. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. Então, ainda agora, temos lutas por territórios. Nada mais é o que acontece nas duas guerras que acabei de exemplificar, que estão em curso lá no leste europeu e no Oriente Médio, como também os muitos outros conflitos que existem, uma grande parte na África,
enfim, abstraindo até da violência, como é o caso das guerras, dos conflitos armados que já aconteceram, que estão acontecendo ainda. Agora outro aí na iminência de estourar, com a Venezuela fazendo ameaças à soberania de um vizinho. As dominações mais sutis, que são aquelas de cunho econômico, que geram a desigualdade entre as pessoas, entre os países. Isso ainda precisa ser superado. E quando a gente pensa na exopolítica, que é o meu campo de estudos, eu não me considero propriamente um ufólogo, mas na condição de filósofo, um estudioso das exociências sociais. Ou seja, partindo da ufologia como um dado, uma realidade que aí está, inquestionável, tanto que vem sendo cada vez mais debatida em âmbito oficial, reconhecida pelos governos que investem em pesquisa a respeito disso. Não é o caso hoje do Brasil, como foi já no passado, mas, tomando, por exemplo, os Estados Unidos, cujo governo admite abertamente agora a pesquisa sobre os chamados fenômenos aéreos anômalos. E os fenômenos aéreos nada mais são do que a manifestação de inteligências que, conduzindo artefatos incompatíveis com a tecnologia humana, só podem provir de inteligências não humanas. Ou até alguns dizem, postulam, né? São humanos do futuro? Seriam humanos do futuro? É uma possibilidade, é claro, mas de qualquer sorte, a ufologia é um dado. Partindo dessa realidade, desse dado, quando acontecer um contato massivo, público, formal, quando nós pudermos estar aqui convidando um alienígena para falar no 100º cosmóvime, por exemplo, aí precisaremos lidar com essa nova realidade de relacionamento intersubjetivo entre humanos e alienígenas. É disso que se ocupa a exopolítica, por exemplo, ou as exociências de um modo geral considerado. De modo que, para nós chegarmos a esse patamar no qual a Terra poderá ser chamada ou será chamada a compor uma sociedade estelar, essas diferenças, dominações, distinções, segregações deverão estar superadas. Kabbalah nos trouxe essa mensagem, dessa necessidade de superarmos as dominações que geram escravidão de uma grande parte, ou da maior parte da população mundial. É preciso preservar a essência da vida humana e as funções naturais de reprodução. E aqui uma advertência bastante grave, que a casuística ufológica igualmente nos ilustra em relação a raças que perderam a sua pureza genética. Não à toa, uma teoria corrente nos meios ufológicos é a de que a hibridização
as experiências genéticas que alienígenas fazem com humanos abduzidos, por exemplo, têm por propósito justamente a coleta de material genético para a recomposição da biologia de raças alienígenas. Então, Kabbalah nos diz que a vida surgiu de Deus e não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque essas terminarão em desastre genético irreversível. Não é à toa que no mundo todo há legislações proibindo experiências genéticas ou eugenia com seres humanos, como é o caso, por exemplo, da clonagem. Então, dentro da casuística ufológica, há relatos de que determinadas raças foram se reproduzindo via clonagem e perderam a sua pureza genética. E que, portanto, precisam recompor esse material. E que isso seria uma das causas, uma das explicações, um dos motivos pelos quais humanos são abduzidos e deles a extração de material genético. Nós não sabemos exatamente qual é essa realidade, mas nós sabemos que Kabbalah nos faz essa advertência. E talvez por isso, por acreditarem no modo natural de reprodução, é que tenha ocorrido essa hibridização sexual entre o humano Antônio Nelson Tasca e a Agaliana Kabbalah, mensageira do mundo de Agali. Agora, notem um aparente paradoxo em relação a isso. A próxima advertência alude ao risco da superpopulação no planeta Terra. É preciso planejar e executar o controle populacional, o melhoramento biológico da raça humana. E por que eu digo um aparente paradoxo? Porque alguém poderia interpretar, né, como, então, melhoramento biológico via engenharia genética. Mas aí contradiz a advertência anterior, no sentido de preservar a essência da vida humana e suas funções naturais de reprodução. De modo que Kabbalah não especifica como seria isso, mas, de qualquer sorte, nos dá a ideia da possibilidade, sem a quebra dessa regra de que não deve ocorrer nenhuma experiência genética que possa levar a um desastre irreversível, mas que a humanidade deve buscar o melhoramento biológico da raça humana. De modo que fica também essa advertência, mas a partir, como diz Kabbalah, de um rigoroso critério de justiça e moral com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da desordenada proliferação, ou usa o termo prolificação humana, ou seja, do desordenado crescimento populacional. Agora, não sabemos, né, pessoal, porque hoje a humanidade está aí com cerca de 8 bilhões de habitantes.
de seres encarnados, vamos dizer assim, de pessoas que estão vivendo no planeta Terra. E embora haja alguns focos de crescimento populacional, especialmente nos países africanos, por outro lado, muitos outros países estão com regressão nas suas taxas de crescimento populacional, como é o caso dos países europeus. Mesmo a China, que até pouco tempo proibia as famílias de crescerem, por exemplo, de terem mais de um filho, agora já fazem uma projeção de que, se essa política continuar, eles vão ter problema com falta de mão de obra jovem para sustentar a mão de obra, ou, melhor dizendo, a população mais velha, né? Então, fica aí também, né, uma grande margem para interpretação. Alguns dizem que a população mundial vai decrescer e não crescer. Ah, mas não tem comida para todo mundo. Essa é uma outra ideia também falsa, porque a produção de alimentos é muito grande, mas a concentração desses alimentos como um ativo econômico é que contribui para a fome no mundo. Ou seja, há alimentos, mas não há distribuição desses alimentos. De modo que não chegamos ao patamar do planeta Gali, talvez nunca chegaremos. De qualquer sorte, eu falei a Gali, desculpem, a Carte, né? Não chegamos ao problema de superpopulação de Acarte e talvez nunca chegaremos. Mas, de qualquer sorte, Kabbalah nos faz essa advertência, no sentido de que é necessário, além da melhoria biológica da raça humana, o controle do crescimento populacional. E agora um ponto muito legal, que é a conquista espacial pela raça humana. É preciso que o ser humano conquiste outros mundos para suas futuras emigrações. Isso já está acontecendo com a corrida espacial. Vamos lembrar que são aí 8 décadas propriamente do início da era espacial. E embora ainda bastante incipiente, já se planejam colônias na Lua, em Marte, enfim, o ser humano já está dando esses primeiros passos no sentido de conquistar outros mundos. Primeiro do nosso sistema solar e depois, quiçá, de outros dessa nossa dimensão e bem depois também, quiçá, em dimensões que ainda a raça humana desconhece. Entretanto, pessoal, Kabbalah nos diz que antes disso é preciso que a humanidade conquiste o seu próprio mundo. Desvende os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar. E, de fato, o planeta Terra mesmo é um grande desconhecido para a humanidade. O mar ainda guarda mistérios. Reza a lenda, inclusive, que raças alienígenas possuem bases subaquáticas, como também bases subterrâneas. Há quem acredite, inclusive, impossível não é, mas não é uma ideia
com a qual eu simpatizo muito, mas enfim, não podemos descartá-la, que haja até outras inteligências que habitem o interior da Terra, os chamados intraterrenos. Quem sabe? Então, Kabbalah, ou o povo de Agali, nos faz essa advertência. Olha, o ser humano precisa conquistar outros mundos, mas antes precisa conquistar o seu próprio. Precisa conhecer o que existe de oculto no próprio planeta Terra. E vejam que curioso, né? Conservando-lhe os elementos naturais de vital importância. Então, a nossa biodiversidade. Defendendo-o da sutil pirataria do exterior. E a casuística ufológica nos reporta que muitas das aparições de OVNIs ocorrem sobre reservas minerais, ou mesmo na Amazônia, né? Florestais. Que tipo de interesse tem raças alienígenas no nosso mundo? Seriam interesses de piratas, como está sugerindo Kabbalah ao povo da Terra? De modo que essa é uma advertência bastante importante também. E agora, pessoal, se tudo isso for atendido, o que diz o povo de Agali? É preciso preparar a humanidade para um período de extraordinários acontecimentos. E agora vem uma promessa. Então, olha, vocês façam isso. Desativem suas armas de destruição de massa. Promovam a igualdade sociopolítica, econômica da humanidade. Preservem a vida humana, evitem o desastre genético, melhorem biologicamente o ser, evitem a superpopulação, conquistem outros mundos, mas antes o seu próprio. Se tudo isso for atendido, pessoal, os agalianos nos prometem algo extraordinário. Grandes eventos de magnífico esplendor e estonteante beleza. Mestres da suma sabedoria retornarão à Terra para ajudar a estabelecer nova sociedade política. E vamos lembrar que mais de uma ideia, normalmente associada à religião, então, por exemplo, a doutrina espírita nos diz que o planeta está passando por um momento de transformação, deixando de ser um mundo de provas e expiações, um mundo relativamente atrasado, para evoluir como mundo, para um nível, um grau melhor, para se tornar um planeta regenerado. Então, quiçá por conta disso, os agalianos nos digam que nós teremos de volta, encarnados no planeta, os mestres de suma sabedoria que vão nos ajudar a estabelecer essa nova sociedade política, que vão contribuir para que o ideal da exopolítica, que é a integração da humanidade em uma sociedade estelar, possa se realizar.
Então, aquela ideia de Star Trek, de o planeta Terra compor, integrar uma federação de planetas, quem sabe venha a se tornar realidade, como muitas outras ideias que foram profetizadas também já há umas 5 décadas, pelo menos, estão se concretizando, especialmente em nível científico e tecnológico. Não tanto moral, não tanto, entre aspas, espiritual, como sugere Kabbalah nessa mensagem a Antônio Nelson Tasca. Há exatos 40 anos, pessoal, e nós estamos tendo esse privilégio agora de fazer essa reflexão e demonstrar que essa mensagem é atual, é viva, é poderosa, é de alta significação para a humanidade. E a humanidade, então, conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra. Ou seja, dá a entender aqui que nós poderemos conhecer outras dimensões do nosso planeta. Poderemos entrar em contato com outras realidades. Inclusive, a própria ciência postula isso. De modo que deixou de ser uma ideia meramente fundada na crença, uma ideia religiosa, se é que podemos usar essa expressão, talvez, mas os mundos paralelos são postulados científicos, teóricos, é claro, como há poucas décadas, 100 anos para menos, muitas verdades científicas de hoje eram só teorias. A existência dos buracos negros, das ondas gravitacionais, por exemplo, fatos provados pela ciência e que eram só imaginados, calculados, teorizados por Einstein e outros há cerca de um século. Basta dizer, por exemplo, que agora, daqui uns dias, em dezembro, vão se completar os exatos 100 anos de que Edwin Hubble provou que a galáxia Via Láctea não era todo o universo, mas que era uma ilha cósmica, dentre incontáveis outras. Apenas no universo observável pela moderna astronomia, cosmologia, mediante o uso dos telescópios espaciais, o Hubble, agora o James Webb, as galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, se contam aos trilhões já no universo observável. Então, a nossa compreensão da existência, ela vem se ampliando a passos rápidos, de modo que não é implausível que a humanidade venha a viver esse momento esplendoroso prometido há 40 anos pelos irmãos de Agali a nós, terráqueos. Nós conheceremos as profundezas do universo e não sentiremos as canseiras do tempo. Vejam que promessa linda, pessoal. É claro, para chegarmos lá, precisaremos cumprir, na essência, as exortações feitas, ou, usando a palavra correta, advertências do povo da Gali
para o povo da terra. Uma vez atendidas essas exortações, essas advertências, então teremos um período esplendoroso para a humanidade. E aqui, para finalizar, fica um mistério. Eu venho estudando essa mensagem já há algum tempo e confesso que não consegui compreender ainda o significado dessa última passagem. Como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Se alguém tiver alguma ideia a respeito do que isso possa significar, por favor, nos ajude a entender, ou ao menos a teorizar a respeito disso, né? Ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Enfim, não sabemos se Kabbalah está se referindo a algum dispositivo que possa prolongar a vida biológica do ser humano, ou se está se referindo à vida que se segue à vida depois que cada indivíduo deixa essa roupagem carnal, material, essa vida que prossegue numa dimensão paralela. Ou se haverá, então, uma integração entre os seres desencarnados com os seres encarnados. Essa integração, obviamente, que existe na natureza, mas ainda para a grande maioria da humanidade, trata-se de uma crença e não de um fato científico. Porque a ciência é o conhecimento da natureza. Na medida em que nós conhecermos aquilo que, por exemplo, vem a suceder com cada um de nós depois de extinguido esse período de vida biológica, nós não estaremos mais no terreno das crenças ou dos dogmas religiosos, nós estaremos vivendo uma verdade científica. Enfim, na medida em que a ciência determinar qual é a realidade da existência dos mundos paralelos, dos seres sencientes que habitam nesses mundos, obviamente, isso se tornará algo conhecido para nós humanos encarnados, limitados, ignorantes ainda, de modo que a nossa ideia a respeito da vida vai se ampliar sobremaneira. Então, nós não sabemos exatamente o que significa essa última advertência. O que nós sabemos é que se trata de uma mensagem magnífica deixada pelo povo de Agali ao povo da terra. E quem quiser saber mais a respeito da interpretação que deu o próprio contatado Antônio Nelson Tasca, pode fazê-lo mediante a leitura do livro que ele escreveu, que ele se sentiu impelido a escrever depois dessa experiência fascinante que teve há exatos 40 anos. O livro que está disponível na biblioteca UFO. Vocês podem adquirir
pelo site da revista UFO, né? Eu até não trouxe propriamente as ideias do autor a respeito da mensagem e de outros aspectos também alusivos a esse episódio, porque resolvi dar uma interpretação mais pessoal, minha mesmo, mais livre sobre o conteúdo dessa magnífica mensagem. Na esperança de que talvez algum dia as nossas primas Solange, Mada e Madana, ou quem sabe Mada seja um menino e Madana seja uma menina, não sei, quem sabe. Mas na esperança de que talvez um dia elas possam retornar ao nosso mundo e renovar esses laços fraternos que foram criados na noite do dia 14 de dezembro de 1983, nesse episódio fantástico, magnífico, extraordinário, acontecido com um humano, que no início perguntou a Kabbalah, mas por que eu? Eu sou uma pessoa comum. Por que você está dizendo isso? Está encarregando a mim dessa missão. Essa é uma parte muito legal do episódio. Ao que ela teria respondido: porque você sempre acreditou na minha existência. Porque você sabia que esse encontro aconteceria. Porque você é dotado de mente cósmica. Então, para finalizar esse momento de reflexão, eu emano meu pensamento ao eterno espírito de Antônio Nelson Tasca, a fim de que ele saiba que nós estamos aqui continuando esta missão de divulgar a mensagem de Kabbalah, do mundo de Agali, para todos os povos da Terra. Então, encerro a exposição com a clássica saudação do planeta Vulcano, em nome de nosso Grupo Ufológico Paraná, Patóvini, a todos os humanos e a todas as humanidades. Vida longa e próspera. Namastê.